Juan Pablo fez umas declarações essa semana que, olha, foi pesada, hein? Algumas declarações bem polêmicas de Juan Pablo. Bem, gente, eu acho que as pessoas têm que saber o que falam, né? Medir as palavras, e eu acho que foi isso que aconteceu com o Juan. Dando a entender que ele vive no País das Maravilhas, algumas declarações bem fora da realidade que ele deu. Digamos que ele bagunçou com o Andrew e com o Marcos. Foi literalmente isso, ele zombou dos dois, debochou dos dois, também bagunçou com o Samuel e todo mundo ele desafiou na verdade lá do grupo. Ele falou que estava à disposição para desafiar todo mundo do grupo e ainda chamou o Samuel de boi. Claro, isso daí na zoeira, né? Esse negócio do boi aí do Samuel. Mas eu acho que ele deveria tomar cuidado com algumas palavras. O Juan, ele venceu 2 vezes o Gustavo, foi muito legal de ter vencido. Foi gratificante demais para ele, gente. Eu acho que foi muito importante porque ele vinha de várias derrotas seguidas. Então essas 2 vitórias sobre o Gustavo no amistoso serviu para mostrar que ele não é mais aquele trampolim para as pessoas, que é só desafiar ele que vai vencer e subir no ranking. Ele mostrou que não. Pode ser um páreo duro, pode fazer jogo duro contra as pessoas. Não todas. E é isso que o Juan deveria entender. Que ele não está no primeiro pelotão, não está no segundo. Que ele ainda faz parte do terceiro pelotão. É isso que ele deveria entender, o Juan. Que ele faz parte do terceiro pelotão e que ele ainda não subiu para o segundo pelotão. Por mais que tenha vencido o Gustavo 2 vezes seguidas. Então, eu acho que o Juan deveria tomar cuidado com as palavras. Ele desafiou o Marcos, falando que o Marcos é fraco, é pato, vai perder para ele. Ele falou também pro Andrew, esse daí ele oficializou. Já tem um amistoso marcado para os dois se enfrentarem no pós-torneio. No outro domingo, depois do torneio, vai ter o Andrew versus Juan, um amistoso que o Juan marcou com o Andrew. Bem, o que eu penso sobre isso? Eu penso que o Juan tá maluco, com essas declarações dele que fogem da realidade. Ele tava chamando o Juan tava chamando o Andrew de figurante. Foi literalmente isso que ele falou. Ele chamou o Andrew de figurante. O que eu acho sobre isso? Muito precipitado os comentários do Juan, muito precipitado mesmo. Porque o Andrew, como é que pode chamar um cara de figurante, sendo que ele disputou um torneio, verdade? Mas chegou na final nesse torneio. Fez gol em final, tá? Tem que lembrar isso, tava 1-1 o jogo. Aí o Andrew foi lá e fez o segundo gol. Depois eles tomaram empate, foi campeão, o Felipe e o Denis, beleza, né? Nos pênaltis. Mas ele fez gol em final e ele arrebentou o próprio Juan. Ele esculachou de 18-1. O Juan que desafiou o Andrew, o Juan, bagunçou com o Marcos também, falando que ele é fraco, que ele não é tudo isso. Mas o próprio Juan esqueceu que ele mesmo tomou uma surra do Andrew e do Marcos de 18-1. No torneio 4. No torneio 4 não, no torneio 5. No último torneio que teve, que foi em duplas. O próprio Juan pegou uma surra do Marcos e do Andrew de 18-1, que foi a segunda maior goleada que ele sofreu, que ele já tinha perdido de 21-0 para o Antônio. Então acho que ele está esquecendo um pouco essas derrotas aí e focando apenas nas 2 vitórias que ele conquistou. Que, repito, é muito interessante ele ter ganhado, eu estou feliz por ele, porque ele mostrou para os outros que ele não vai ser aquele trampolim que vai servir de escada para os outros subirem no ranking, mas ao mesmo tempo ele tem que tomar cuidado nas palavras. Achei um pouco arrogante o Juan, sem entender o porquê da arrogância, sendo que ele ganhou 2 vezes e outra foi no torneio 5, que ele ganhou do Emanuel sozinho, sem o Samuel, que estava expulso. Enfim, o cara tem 11 jogos, em 11 jogos ele perdeu 8, tem 3 vitórias, 0 empate. São números ruins ainda do Juan. Ele sabe disso, que os números deles são ruins. Eu avisei no grupo, o jogador sofreu 115 gols, jogador que mais sofreu gol disparado na LP Stadium, mas mesmo assim ele continua com a soberba lá em cima, pensando que ele é o Beckenbauer, é o Messi, sendo que ele é tudo, entendeu? Ele tá achando que ele é o Neymar, podemos dizer assim. E eu acho que ele deveria ter mais controle das palavras. A zoeira é permitida até um certo ponto. Quando passa do ponto, passa a se tornar uma verdade que a pessoa acha que é verdade. Então significa que são delírios da cabeça dele. Tudo que o Juan tá falando pra mim no momento, com todo respeito, é paranoia. Ele achar que ele pode fazer frente ao Andrew, fazer frente também ao Marcos. Eu acho que ao Samuel, ele pode até ganhar também. No Samuel ele pode até ganhar, verdade. Mas só que o Samuel, pelo momento do Juan, que tá bom, e pelo momento do Samuel, que tá ruim, é ligeiramente favorito. Eu falei que ele estava empatado, mas eu vejo que o Samuel tem mais a oferecer, mesmo em péssima fase, do que o Juan. A régua do que o Samuel consegue mostrar anos atrás, e mesmo agora em má fase, tipo na partida contra o Gustavo e o Tyson, que ele jogou junto com o Iago, ele jogou bem aquela partida, o Samuel. Ele consegue fazer de vez em quando, em algum momento do jogo, lances decentes. E com esses lances decentes eu acho que ele pode conseguir a vitória sobre o Juan. Então o Juan tem que se pôr no lugar aqui. Beleza, eu consegui 2 vitórias contra o Gustavo. O certo a fazer era ficar caladinho na dele
e ir crescendo e mostrando que ele está crescendo. Mas não, o Juan veio com declarações bem polêmicas, precipitadas, e que dá a entender que ele vive no País das Maravilhas, no qual ele é um super craque e os outros não estão à altura dele. O que é mentira, porque, repito, o número dele de novo aqui para quem perdeu. 11 jogos, 3 vitórias e 8 derrotas, não é o número de um cara que se sobressai contra qualquer um, não. Ou contra todos, no caso que ele desafiou todo mundo do grupo. Ele ainda teve a audácia de desafiar todo mundo do grupo com esses números alarmantes aí, 115 gols sofridos, 8 derrotas, o segundo jogador que mais perdeu, atrás apenas do Gustavo, que é o que mais perdeu, 14 derrotas. O Juan tem 8. Ainda é um número muito alto de derrotas. Então eu acho que o Juan, com essa declaração de polêmica, eu acredito que ele viva no País das Maravilhas. Ele tem que sair rápido do País das Maravilhas. Porque isso dele desafiar o Endrio e o Marcos, e chamar o Endrio, um cara que chegou numa final, disputou ali contra o Denis, pau a pau nos pênaltis, fazendo gol no Denis, de figurante, é delírio da cabeça dele. Fruto de esquizofrenia, com todo respeito ao Juan. Então foi isso, galera, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like para me ajudar e compartilhe para seus amigos. Eu não gravei vídeo sábado nem domingo porque eu estava no passeio da igreja. Mas essa semana vai voltar normal a rotina de vídeos, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para seus amigos. Tchau!